Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o Júlio Bastos, professor de Física, e vamos começar agora a nossa segunda aula do segundo ciclo preparatório para o Enem. E vamos falar hoje sobre o movimento acelerado. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre movimento, só que agora eu vou apresentar para vocês uma situação mais próxima do mundo real, ok? Na aula passada, nós falamos sobre o movimento uniforme, que é o movimento que acontece quando a velocidade do corpo é mantida constante. Só que na prática, é uma situação que não é tão comum você ter um objeto se movimentando sempre com a mesma velocidade. É muito mais natural acontecerem variações do valor da velocidade. É aí que entra o movimento acelerado. E para falarmos desse movimento, eu vou apresentar para vocês o conceito físico de aceleração. A aceleração é uma taxa da variação da velocidade ocupada por um corpo em relação ao tempo. Percebam agora que nós vamos falar de variação de velocidade ao invés de variação de posição apenas, ok? Então, a gente pode representar a aceleração matematicamente dessa forma aqui, ó. A aceleração A é igual a ΔV dividido por ΔT. Um ponto importante para esclarecer. Em física, toda vez que aparecer a letra delta em uma expressão, ela vai representar para a gente uma variação daquela grandeza. Então, aqui, observem, eu coloquei ΔV dividido por ΔT, ou seja, é variação de velocidade dividido por variação de tempo, tá bom? Como nós vimos na aula passada, a velocidade é medida em metros por segundo e o tempo é medido em segundos. Então, se eu colocasse isso na medida de aceleração, ficaria metro por segundo ao quadrado, ok? Então, o que isso significa para nós? Que a cada 1 segundo, a velocidade do corpo vai sofrer uma variação de tantos metros por segundo, ok? Muitos alunos têm dificuldade de compreender a unidade metro por segundo ao quadrado, acabam se confundindo com a unidade metro por segundo, que é usada na velocidade. Só que velocidade e aceleração são grandezas físicas diferentes, então fiquem atentos a isso, ok? Bom, quando nós falamos de movimentos com aceleração, a gente vai ter também uma subdivisão em dois tipos. Nós temos os chamados movimentos acelerados e nós temos os movimentos retardados ou desacelerados, ok? Só que aqui eu preciso colocar mais um ponto de atenção para você, estudante. Frequentemente, os estudantes, os alunos, eles acabam querendo classificar o movimento através da aceleração, pegando apenas o sinal dela, da aceleração. Só que é um erro você fazer isso. Você só pode classificar o movimento como acelerado ou retardado conhecendo o sinal da aceleração e também o sinal da velocidade. Então, só para relembrar vocês, na aula anterior, eu falei um pouco sobre velocidade positiva e velocidade negativa. Velocidade positiva é quando estamos falando de movimentos progressivos e velocidade negativa quando estamos falando de movimentos retrógrados ou regressivos, tá? É a mesma coisa, retrógrado ou regressivo. Alguns autores falam de um jeito ou do outro. Não tem problema algum você falar um ou outro termo, tá bom? Então, olha só. Quando falamos de movimento acelerado, eu preciso que os sinais tanto da velocidade como da aceleração sejam os mesmos. Ou seja, eu vou ter movimento acelerado quando a velocidade e a aceleração forem positivas ou quando velocidade e aceleração forem negativas, tá? Importante que as duas tenham o mesmo sinal, para que você classifique como movimento acelerado. Já para o movimento retardado ou desacelerado, eu às vezes prefiro até falar desacelerado, porque quando a gente fala retardado, sempre tem algum aluno fazendo gracinha. Retardado. Não, evita. Então, eu prefiro falar desacelerado, mas a gente colocou retardado aqui só para vocês entenderem que é quando
eu tenho uma desaceleração. Uma desaceleração seria o quê? Uma redução no módulo da velocidade. Atenção a isso, pessoal. Quando falamos módulo de uma grandeza, estamos falando apenas do seu valor numérico, não estamos falando de sinais, tá bom? Então, prestem atenção nisso. O movimento que é chamado de retardado, ele só acontece quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são diferentes, ok? Então, observem, eu posso ter movimento retardado com velocidade positiva e aceleração negativa, mas também posso ter movimento retardado com a velocidade negativa e a aceleração positiva. Vocês querem ver exemplos disso? Quando falamos de movimento acelerado, é um carro que está parado num semáforo, um sinal vermelho, muda o sinal para verde e o carro arranca, põe a primeira marcha e vai andar. Ele está descrevendo ali um movimento acelerado, porque o módulo da velocidade do corpo está aumentando. Quando ele freia, seja para parar ou para estacionar, ele está reduzindo o módulo da velocidade. Então, numa situação dessa, estamos descrevendo um movimento retardado ou desacelerado. Tudo bem? Continuando, gente, agora vamos falar de funções horárias. Importante dizer, a gente agora vai ter duas funções horárias. No movimento uniforme, a gente tinha apenas a função horária das posições, ok? Agora, nós vamos ter a função horária das velocidades e a função horária das posições, tá bom? Então, olha só, a função horária da velocidade, ela tem mais ou menos o mesmo jeitão da função horária das posições do movimento uniforme. Claro, mudando as variáveis, né? Agora estamos falando de velocidade, não de posição. Então, o que vai acontecer? Nós temos essa expressão matemática que representa a função horária. Velocidade, vou colocar aqui para vocês uma legenda, para que vocês vejam o que estamos falando. A velocidade final, v, é igual à velocidade inicial, que pode ser zero ou não, depende do problema. Mas aqui você pode lembrar do quê? Quando falarmos de velocidade inicial, pensa que é a velocidade no instante de tempo igual a zero, quando você dispara o cronômetro para começar a registrar o tempo, tá? A aceleração multiplicada pelo tempo. Aqui tem muito professor de física que usa algumas frases para poder memorizar essas expressões. Essa aqui mesmo da velocidade tem duas formas de memorizar. A primeira seria falar assim, ó, vi vovó atrás do toco. Ou eu aprendi uma também tem pouco tempo com uma aluna que a gente sempre está aprendendo coisas novas, né, em sala de aula. Uma aluna me falou uma outra forma de memorizar essa aqui. Você pode pensar nela também. Vermes voadores atacam a Terra. Então você pode usar uma ou a outra para poder lembrar da função horária da velocidade, ok? Da mesma forma que acontece no movimento uniforme, as funções horárias servem para a gente poder prever o comportamento de um corpo. Aqui, nesse caso, a gente pode pensar o seguinte, imagina que você trabalha numa indústria automobilística e vai fazer testes com carros que estão sendo fabricados. Você quer ver taxa de quanto tempo que um carro gasta para ir de 0 a 100 km por hora, por exemplo. Então, eles fazem esses testes em pistas com pilotos profissionais, né? Então, eles colocam lá sensores para poder medir esse tempo com essa velocidade e eles conseguem prever também, conhecendo, por exemplo, a aceleração. Se ela for constante, eu consigo prever, se eu continuar mantendo a pressão no pedal do acelerador constante durante 10 segundos, quantos quilômetros por hora o carro vai alcançar após esse tempo? Eu posso fazer essa previsão usando uma função horária. A mesma coisa se eu estiver falando de testes de segurança para frenagem com pneus lisos ou pneus carecas, pista seca, pista molhada. Então eu tenho aí inúmeras situações que eu posso exemplificar usando função horária da velocidade, tá bom? Além também de usarmos a função horária da posição, que é essa que eu vou mostrar agora. Eita, vocês vão olhar para essa expressão aqui e vão ficar mais assustados ainda. Vão ver uma expressão desse tamanho aqui e falar, Jesus, eu nunca vou conseguir memorizar um negócio desse. Gente, o segredo não é memorizar. O segredo é você compreender o que está por trás daquela função, ok? No caso de uma função horária da posição no movimento acelerado, o que nós temos aqui nesse emaranhado de letras? Nós temos a posição inicial,
que seria o S0, aqui o S é posição final. Nós temos a velocidade inicial e o tempo, e nós temos a aceleração e o tempo ao quadrado. Eu não vou aprofundar aqui, gente, em como se chega nessas expressões. Existe um trabalho matemático para você chegar nessas expressões. Normalmente em sala de aula, quando eu tenho bastante tempo para poder avançar com esse conteúdo, eu costumo até mostrar para os meus alunos como é que se chega nessas expressões de função horária, de posição, de velocidade, para mostrar que não é uma mágica, não é uma coisa que uma mente iluminada na física falou, eu quero que a função horária seja assim e pronto. Não, tem todo um raciocínio por trás disso tudo, tá bom? Então, o que vocês precisam compreender é que tem sempre algum sentido nessas expressões, beleza? Outra coisa interessante aqui é que, normalmente, a posição inicial e a velocidade inicial, elas podem ser iguais a zero. Podem, não estou dizendo que devem, ok? Então, pode acontecer de uma situação ser falado assim, um corpo parte do repouso em uma pista assim, assim, assado, com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida após 20 segundos, por exemplo. Então, eu estou trabalhando aqui nesse caso com uma situação onde tanto V0 como S0 vão ser iguais a zero. Então, eu posso cancelar um pedaço dessa expressão, tornando ela mais fácil de ser trabalhada, ok? Então, é preciso tomar bastante cuidado com isso. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos também, quando vão resolver exercícios dessa parte de movimentos, sempre, gente, antes de começar, separem as informações que foram dadas no texto, coloquem no cantinho para você ver o que você tem disponível e o que você vai ter que fazer. É o primeiro passo que eu sempre sugiro aos meus alunos quando vão resolver uma questão. Não importa se é de movimento uniforme ou de movimento acelerado, tá bom? E nós temos aqui uma terceira expressão matemática. Isso aqui não é uma função horária, ok? Muito pelo contrário, é a única expressão matemática do estudo de movimentos que não utiliza a grandeza física tempo, que é a chamada equação de Torricelli, ou Torricelli. Alguns falam Torricelli, outros Torricelli, mas reparem, aqui nós estamos falando apenas de velocidades final e inicial, estamos falando de aceleração e delta S. Esse delta S eu coloquei aqui como distância. Por quê? A distância percorrida por um corpo vai ser a variação das posições ocupadas por ele. Variação de posição, delta S. Lembra que eu falei agora há pouco? O delta em física sempre vai significar uma variação, ok? Então aqui nós estamos mostrando para vocês as expressões matemáticas que a gente tem dentro do movimento acelerado. Continuando, eu vou falar um pouco sobre o chamado movimento de queda livre. Todo mundo, quando estuda isso pela primeira vez, fica meio com o pé atrás, porque pensa que é um outro conteúdo, é uma outra matéria. Não, gente, a queda livre apenas é um tipo especial de movimento acelerado. Só que esse movimento acelerado da queda livre, ele tem algumas características que são marcantes. Quais são elas? A primeira é que a velocidade inicial, a velocidade de partida, é sempre igual a zero. Então, se eu pegar, por exemplo, esse objeto e soltá-lo, eu estou partindo de uma velocidade igual a zero. Estou executando aqui um movimento de queda livre. Segunda informação importante que a gente tem que observar na queda livre, ela sempre vai acontecer numa direção vertical para baixo. Ou seja, eu não tenho queda livre quando jogo alguma coisa para cima. É só quando eu solto um objeto e ele cai. Outra coisa, percebam que eu falei de velocidade inicial nula, então também não vale você fazer isso aqui, ó. Se eu jogo um objeto para baixo, se eu arremesso ele, já não é mais queda livre, é outro tipo de movimento, tá? É o lançamento vertical, que a gente pode inclusive trabalhar com as equações do movimento acelerado, não há problema algum. E o terceiro ponto importante da queda livre é em relação ao valor da aceleração. O valor da aceleração de um movimento de queda livre, ele é igual a g. Mas o que é g?
G, pessoal, é o que nós chamamos de aceleração gravitacional. Muitas vezes a pessoa chama de gravidade, ok? A gravidade ou aceleração gravitacional é exercida pelo centro da Terra, pelo centro do nosso planeta, e que faz com que os objetos sejam puxados para baixo. Isso a gente até vai discutir mais para frente, quando formos falar de lei de Newton, essas coisas, tá? Mas aqui na Terra, o valor desta aceleração vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar a sua vida, estudante, você pode considerar esse valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a não ser, claro, que o exercício te peça para trabalhar explicitamente com o 9,8, tá bom? Isso, claro, estamos falando da Terra. Se formos para outro lugar, se formos para Marte, por exemplo, o valor de G lá é diferente, é em torno de 3,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu vou para a Lua, vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se eu vou para um outro planeta qualquer, eu vou ter valores variados aí para o G. Esse valor de G, gente, não é um número que foi solto ao acaso também, não. Tem uma expressão matemática que nos permite determinar isso e que vocês podem depois ver mais adiante como que funciona. Bom, e agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os gráficos do movimento uniformemente variado, que é o MRUV. É movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, movimento que acontece em linha reta com aceleração constante, ok? Nós temos agora, ao invés de 2 gráficos, nós vamos ter 3 gráficos, né? Porque agora eu vou ter o gráfico posição versus tempo, o gráfico velocidade versus tempo e o gráfico aceleração versus tempo, ok? Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona cada um desses gráficos. O gráfico posição versus tempo, ele vai ser sempre representado por uma parábola. Por que uma parábola, gente? Vocês repararam na função horária da posição que eu mostrei mais cedo? Ela era uma função de segundo grau, é uma função onde o t aparecia ao quadrado, lá no finalzinho. Então, toda função de segundo grau, uma função quadrática, ela é representada como uma parábola. Então, aqui, ó, nós temos 2 exemplos para mostrar para vocês os gráficos de função horária, gráficos, perdão, de posição versus tempo. É um gráfico que representa a função horária da posição versus tempo. É uma função de segundo grau. Aqui nós temos uma situação onde a aceleração é negativa e aqui é uma onde a aceleração é positiva. Mas percebam que eu divido o gráfico em uma parte que é movimento retardado, depois acelerado. E aqui a mesma coisa, tá? Já o gráfico velocidade versus tempo, esse, como a velocidade agora está aumentando ou está diminuindo, vai ser representado por retas inclinadas. Então, pode ser tanto aumentando ou diminuindo o valor da velocidade. Lembrando, gente, o que eu disse na aula anterior também, ó, o valor numérico da área de um gráfico velocidade versus tempo representa a distância percorrida. É a mesma coisa do movimento uniforme, tá? Só que agora, a figura que vai aparecer para a gente não vai ser mais um retângulo. Ela pode ser um trapézio ou pode ser um triângulo. Aí você vai ter que calcular essa área. Você pode até dividir em áreas de figuras mais simples para facilitar a sua vida na hora de resolver o exercício, mas é basicamente cálculo de área também, tá? Aqui eles mostraram também uma forma da gente calcular a aceleração. Seria a gente pegar a tangente do ângulo alfa. Seria calcular a inclinação da reta, tá? Calculando a inclinação da reta, eu obtenho a aceleração. Então, quanto mais em pé, maior é a aceleração. E para finalizar, o gráfico aceleração versus tempo. É um gráfico onde vai ficar paralelo ao eixo horizontal. Ele pode ficar tanto aqui na parte positiva como na parte negativa. Eu acabei não colocando aqui, mas ele pode ficar aqui embaixo também, quando a aceleração for negativa. Tudo bem? E aí, se eu calcular a área desse gráfico A versus T, eu vou obter agora a variação da velocidade. Ok? Então, muita atenção nisso. A área de um gráfico V versus T é a distância. De um A versus T é variação de velocidade. Compreendido? Alunos e alunas, eu agradeço muito pela atenção de vocês. Estudem, façam os exercícios propostos no PET e obrigado, bons estudos para vocês. Até mais!